Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. And then we want to announce Queremos anunciar the greatest thing that could ever happen for me. a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer comigo. I apologize that this is a very worn out copy Eu peço desculpas, porque essa é a minha cópia, está muito detonada. because it's all torn on the Está toda sides. rasgada na I lateral. teach from this. Eu ensino deste livro. Many thousands of women. Muitas mulheres, muitas milhares de mulheres. But in August, Mas em agosto, at Diante do Trono, no Diante do Trono, we will release this book in Portuguese. iremos estar lançando esse livro em português. A Experiência do A Lar. Experiência do Lar. And it is a complete manual, É um manual completo. biblical principles, Princípios bíblicos and practical applications. e aplicações práticas. It has recipes from my own kitchen Tem receitas da minha própria cozinha para você and from some wonderful mulheres brasileiras. e de algumas mulheres brasileiras maravilhosas. So Portuguese recipes, Brazilian and American. Então teremos receitas brasileiras e também americanas para It você. has practical things on how to clean your homes, Há coisas práticas, como que você pode limpar a sua how to casa, organize your lives, como organizar a sua vida, how to be a wonderful wife como ser uma mulher, uma esposa maravilhosa and a wonderful mother. e uma mãe maravilhosa. So this has been my dream Esse tem sido o meu sonho, because more than 8 years ago, porque há mais de 8 anos atrás I was invited to speak in Brazil. eu fui convidada a pregar no Brasil. And this book had just been published in English. E esse livro tinha acabado de ser lançado em inglês. And on my way home, E no meu retorno para casa, para os Estados in the Unidos, airplane, dentro do avião, the Lord spoke to me o Senhor Deus falou and comigo. said, publish this material in Portuguese. E Ele disse a mim, publique esse material em português. And I said to the Lord, E no, eu disse ao Senhor, não, I don't know one person who speaks Portuguese. eu não conheço ninguém que fala português. I had been invited as a speaker, Eu tinha sido convidada como uma preletora, but I didn't personally know anyone at that time. mas pessoalmente eu não conhecia ninguém naquela And I época. said to the Lord, for America, I need it in Spanish. E eu falei ao Senhor, para os Estados Unidos eu preciso em espanhol And depois the do Holy inglês. Spirit said, I want you to publish it in Portuguese. E o Espírito Santo falou, eu quero que você publique em português. So I didn't answer. Então eu tive a resposta. The next week when I got home, Na semana seguinte, quando eu cheguei em this casa, was before I met Felipe, isso foi antes de eu conhecer o before he Felipe, worked in our ministry. antes dele trabalhar no nosso ministério. The translator that had traveled with me in Brazil O intérprete que tinha viajado comigo pelo Brasil was a young man and a professor era um jovem moço e era professor in também, both Portuguese and English. em português e em inglês. And he called me E ele me ligou, because he was newly married. porque ele era recém-casado. And he said, Miss Devi, E ele falou, Senhora Devi, I'm calling to give you a proposal. eu estou ligando para fazer uma proposta para a I want to senhora. translate your book in Portuguese. Eu quero traduzir o seu livro para o My português. wife desperately needs A minha this esposa teaching. desesperadamente precisa desses I ensinamentos. love her very much. Eu amo ela demais. But she doesn't know anything Mas ela não sabe muito, não, about making a home. acerca de como preparar um lar. She's a wonderful professional. Ela é uma profissional maravilhosa. She is a godly woman. Ela é uma mulher de Deus. But she needs your help. Mas ela precisa da sua ajuda. And he said, for my summer break, E ele falou, então, para as minhas férias de verão, I want my job to be to do your eu book. quero que o meu trabalho seja traduzir o seu And he livro. gave me a price. E ele me deu um preço. And for me it was very expensive. Para mim era muito caro naquela I época. didn't have that much money Eu não tinha muito dinheiro to invest in para investir something em algo assim. that I didn't know would ever be published. Algo que eu nem saberia se um dia seria publicado. So when this book comes out Então, quando esse livro sair, in about
3 or 4 Em weeks. 3 ou 4 semanas. It has been in my computer Esse material esteve no meu computador. because I obeyed God. Porque eu obedeci a Deus. I made a financial sacrifice Eu fiz um sacrifício financeiro to have this book published para poder ter esse livro publicado in your language. na sua língua. And I had first, Primeiro, it is not in Spanish. ele não está em espanhol, Only English só em and inglês Portuguese. e português. Glória a Deus. Glória a Deus. And it was in my computer. E ele estava completed no meu computador for completo more than 6 years por mais de 6 anos and never e published. nunca foi publicado. And it's being published E this agora month. ele está sendo publicado. Glória a Deus. Glória a Deus. And what I want to deliver to you O today que eu quero entregar a você hoje à noite was the revelation that God gave me é a revelação que Deus me deu, that caused me to create this book. que me fez com que eu criasse esse livro. It caused me to write A Experiencia de Mesa. Fez com que eu escrevesse o livro A Experiência da Mesa. What I give you in the next 45 O minutes que eu te entregar agora, nos próximos 45 minutos, is going to be a small appetizer vai ser um aperitivo of the information da informação that is in the book A que Experiencia está de Mesa. dentro do livro A Experiência da Mesa. So we have a new edition coming Nós out. temos uma próxima edição We chegando. completely sold out. A primeira edição ela foi completamente esgotada And it's being republished by a different e publisher. está sendo agora republicado por uma outra So editora. these are things you want to really be excited about. Então são coisas que nós estamos muito animados. But I had been speaking to women for many years. Eu tenho pregado a mulheres por muitos anos. And my husband was a pastor all of our marriage. E o meu esposo foi um pastor por todo o nosso casamento. We have been married almost 50 years. Nós somos casados há quase 50 Our anos. 50th anniversary is in O February. nosso aniversário de 50 anos vai ser em fevereiro do ano que vem. And my husband was in ministry when we married. E o meu marido estava no ministério quando nós casamos. And we were senior pastors of a local church. E fomos os pastores principais da igreja local 5 churches de 5 in igrejas 5 different states em in America 5 estados diferentes nos Estados for Unidos da América. 37 years. Por 37 And anos. 13 years ago, E 13 anos atrás, we left pastoring the local church nós deixamos o ministério pastoral da igreja local to free us para que nós pudéssemos to estar be able livres to do what I'm doing today. para podermos fazer o que eu faço hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. But I was very, very troubled. Eu estava muito agoniada, Speaking to many thousands of women. pregando para milhares de mulheres And por my ano. husband, many thousands of men. E o meu esposo, milhares de homens por ano. We learned from statistics Nós aprendemos através das that estatísticas your marriages que os seus casamentos, are just as troubled eles estão com tanto problema as people who do not attend church. quanto as pessoas que não vão à igreja. That the divorce rate O índice de divórcio among church attending entre families famílias que vão à igreja in America is now higher. nos Estados Unidos hoje agora é mais And alto. I'm sure it's the same in Brazil. Eu tenho certeza que está assim no Brasil. The marriage in Brazil Os casamentos no Brasil lasts only an average of 11 years. duram em média 11 anos. So when I understood this to be true, Então, quando eu entendi essa I verdade, said, God, we're missing something. eu disse, Deus, a gente está esquecendo alguma There coisa. has got to be an answer Tem que haver uma resposta that we're not seeing. que nós não estamos vendo. Pastors are not seeing it. Pastores não estão vendo essa Teachers resposta. are not seeing it. Professores não estão vendo. Authors are not seeing it. Autores não estão vendo And isso. I need a revelation. E eu preciso de uma I revelação. need you to show me Eu preciso que o Senhor me in mostre the Word na tua palavra what can create o que pode a gerar deeper, more meaningful relationship. relacionamentos mais profundos e How significativos. can we stabilize Como é our families? que podemos estabilizar as nossas famílias? Our homes have become war zones. Os nossos lares se tornaram guerra, zona de guerra. We're killing each other. Nós estamos matando uns aos outros. Emotional
emocionalmente, physically, fisicamente, it's tragedy. é tragédia What happens o que acontece within our homes. quando nos lares. And yet the home E nos is lares, the institution that God created o lar é a instituição que Deus criou for the human heart to be para o formed. coração humano ser formado. And the human heart was created by God O coração humano foi criado por Deus to need love and peace. para precisar de amor e de paz. And you are the keeper of the E home. você é aquela que mantém o lar. And you are the one to create love and peace Você é aquela que gera o amor e a paz in the home. no lar. When the home is filled with chaos and Quando um confusion, lar é cheio de caos e confusão, with bitterness and strife, com amargura e com brigas, with anger and com anxiety, raiva e ansiedade, the only way a a única person forma que uma pessoa can even survive, pode sobreviver, they won't thrive, elas não vão conseguir ter sucesso. but for them to survive in this environment, Para que elas sobrevivam nesse ambiente, their heart has to toughen up os corações precisam endurecer and get e hard ficarem duros so it won't hurt. para que eles não doam And when a mais. heart gets Quando um hard, coração endurece, you can sow into it você tenta até semear nele the word of a God, palavra de Deus, but it doesn't take root. mas aquela semente não consegue ter raiz. That's what Jesus was talking E about era isso que Jesus falava when he was talking about the hard quando soil. ele falava sobre a terra seca, a terra endurecida. That when you sow the seed of the word of Quando você God semeia a palavra de Deus into hard soil, aos corações que estão com terra dura, it will begin growing a little vai bit. até começar a crescer um pouquinho. But when a trial Mas comes quando vem uma and tribulação a test in life e um comes, teste na vida vem, Jesus said it will be uprooted. Jesus disse que vai ser desarraigado. And he said it's E because isso é porque they have no firm root in themselves. essas pessoas não tinham raízes firmes nelas mesmas. He didn't say because they had no firm root in me. Ele não disse, eles não têm raízes rígidas em mim. He said no, they have no root in themselves. Não, eles não tinham raízes nelas mesmas. What he was talking about is character. O que Jesus falava era sobre So caráter. the home is the O environment lar é o ambiente where character is aonde formed. o caráter é formado. And we always form character Sempre devemos gerar o caráter, in our children formar o caráter nos nossos filhos, before they learn spirituality. antes deles aprenderem a espiritualidade. So my question to God was, Então a minha pergunta para Deus foi: why por que is character o caráter not being formed? não está sendo formado? Because when you have character, Porque quando você tem caráter, you do not say harsh things to other people. você não fala coisas muito duras para as outras When you have pessoas. good character, Quando você tem bom caráter, they can trust your word. as pessoas podem então confiar na sua palavra. When you have good character, Quando você tem bom caráter, you are self-control. você é uma pessoa que tem autocontrole. You respect authority. Você respeita autoridades. You are trustworthy. Você é uma pessoa digna de confiança. So what has broken this down? Então o que fez com que isso não funcione? As believers, Como crentes, especially in our families, especialmente nas nossas famílias, we treat strangers nós tratamos os estranhos better than we treat our spouse. melhor do que nós tratamos o We nosso speak cônjuge. more kindly Nós falamos com maneira bondosa to the people we work with com as pessoas com quem trabalhamos than the people we live do with. que com as pessoas que vivemos. So I was troubled, Então eu tinha muita agonia and I asked God, e eu I perguntei a Deus, need an answer. eu preciso de uma resposta. And the word that came to me E a palavra que veio a mim was the word table. foi a palavra mesa. So what does table have to do O que mesa tem a ver with what I'm asking you about? com o que eu estou perguntando ao Senhor? It didn't make sense. Não fez nenhum sentido. And I didn't realize it was God talking at first. E eu não me dei conta que ali era Deus falando comigo. And it was like a rhythm. Era como um ritmo. Table, Mesa, table, mesa, table. mesa. So
A couple mornings later, Depois de algumas manhãs, I opened my Bible eu abri a minha Bíblia and I looked up the word table. e eu olhei a palavra mesa. And I want to take you on the journey E agora eu quero te levar a uma jornada that I went on que eu então atravessei the next few weeks. nas próximas semanas And we're daquele going to dia. begin in Exodus chapter 25. Vamos começar em Êxodo capítulo 25. I did a computer printout Eu fiz então uma pesquisa de computador of the word table. da palavra mesa. And the very first verse in E the o Bible primeiro versículo na Bíblia, where the word table appears, aonde a palavra mesa aparece, it was at the top of the page, foi no topo daquela página, and that's where I began my e study. é ali que eu comecei o meu And estudo. by the way, Ó, falando nisso, this message essa mensagem is the book, é o livro A Experiência de A Mesa. Experiência da Mesa. In A Experiência do Lar, E na experiência do lar, it is in a small form nós temos uma parte bem reduzida, in chapter 4. no capítulo So 4. either book will give you the basics. Ambos os livros estarão dando a você as básicas Now let's dessa look at verse mensagem. 23, Versículo 23. because that's the verse that was printed at the top of the page. Primeiro versículo que apareceu ali naquela página para mim. I'm going to ask Felipe to read it. Eu vou pedir ao Felipe que leia. And go ahead and read through verse 26. Vamos ler Êxodo 25, versículo 23 a 26. Façam uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão seus 4 pés. Yeah. So when I read this, I had an interior design business. Quando eu li isso, eu era dona de um negócio de decoração de interiores. And I read the measurements of a table. E eu li as medidas daquela mesa. Any table Qualquer mesa that is for a meal. que foi usada para uma refeição. They all measure approximately the same height. Todas elas têm uma média de uma altura. There is a Para ser small usada. variation, Pouca variação, but it's approximately the same. mas é aproximadamente o And mesmo. it was odd to E me foi estranho para mim. that 3,400 years ago, 3.400 anos atrás, this table essa mesa had the same measurements. tinha as mesmas medidas. I realized E eu me dei conta. that if you have a kindergartner draw a Se table, você pedir uma criança de jardim de infância para desenhar uma mesa, they will always draw it with 4 legs. elas sempre desenham uma com 4 pés. Now we have tables with pedestals, Agora, temos mesas com pedestais, as both of these are. como essas duas são. But a traditional table Mas uma mesa tradicional, has 4 corners and 4 legs. ela tem 4 quinas e 4 pés. Well, what I want you to understand E o que eu quero que você entenda is who is talking here. é quem que está falando aqui nesse This is texto. God talking, Aqui é Deus falando. and He's talking to Moses. E ele fala a Moisés. So I want you to think of God as an architect, Pense como Deus sendo um arquiteto. and Moses as the general contractor. E Moisés sendo aquele mestre de obras Do we contratado. have any architects here Há alguma today? arquiteta aqui na nossa congregação In hoje? many audiences, Muitas there is audiências an ali, architect. uma arquiteta. There's always at least one. Sempre tem pelo menos uma. And we probably have some interior designers. Alguma decoradora de interiores aqui? Alguém que trabalha Yes, com isso? here is another one. Uma outra mulher. So, Ela também. an architect is the one who is the conceptual designer. Um arquiteto é aquele que faz o conceito, desenha o conceito de algo. There is a purpose or an idea, Há um propósito ou uma ideia and the architect e o arquiteto, begins seeing it and drawing ele it. começa a ver e desenhar aquele They conceito. know exactly what the outcome will be. Eles sabem exatamente o resultado que eles querem. And from their plans and instructions, E dos planos e das instruções feitas, the general contractor makes it happen. o mestre de obras faz aquilo So acontecer. God was an architect, Então Deus era o arquiteto. and He's creating a E ele tabernacle tinha criado o tabernáculo. because He wants to change the way He relates to you. Porque ele queria mudar a forma dele se relacionar com If você. you lived in those Se times, você vivesse naquela you época, couldn't experience the presence of você God não poderia experimentar a presença de Deus like we do today. como podemos hoje.
And God said, E Deus disse: I want my presence to dwell on the earth. eu quero que a minha presença permaneça sobre a So terra. Moses, I want you to make a tabernacle. Moisés, eu quero que você construa um It tabernáculo. was a tent. Era uma tenda, It was portable. era They portátil. could move it. Eles conseguiam And mudar ela de lugar. if you read verses 1 to 23, Se você ler os versículos 1 a 23 desse you will capítulo, read about this. você vai então entender esse I can't spend a contexto. lot of time on Não tem that part. como eu passar muito tempo nesse But the tópico. first piece of furniture Mas a primeira peça de that mobília God told Moses to que make Deus disse a Moisés a for fazer the para o tabernacle was tabernáculo not the table. não foi a The mesa. table was the second piece of A furniture. mesa foi a segunda peça de mobília. The first piece of furniture A primeira peça de was mobília called the Ark of the Covenant. era chamada de Arca da Aliança. It would be the container Seria o where the recipiente presence of God would dwell. aonde a presença de Deus iria estar. See, he didn't live in human hearts yet. Deus não morava ainda nos corações Up humanos. until this time, he only appeared to man through a burning bush, Até aquele momento ele aparecia aos homens através de uma moita through a queimando voice out of heaven, ou através de uma voz alta dos through an céus, explosion of a ou uma mountain. explosão de uma montanha. But you couldn't hear God's Mas voice. você não poderia escutar a And voz de you Deus. couldn't feel God's E presence. você não podia sentir a But he says, presença de Deus. I'm going to dwell on earth, Ele disse: eu vou então permanecer and I sobre a terra. want you to make a container Quero que vocês façam um recipiente for my presence and put it at the front of the tabernacle. para a minha presença e coloque então na frente do tabernáculo. This became the model that Solomon later built as a temple. Esse foi o modelo que Salomão usou para construir o seu templo depois. But in the tabernacle, Mas no tabernáculo, he said, I want you to create a veil. eu quero que você crie um véu. I still want a separation Eu ainda assim quero uma separação between me and the people. entre eu e o povo. But outside the veil, Mas fora do véu, now we start at 23. agora nós começamos ali no versículo 23. God said, Deus disse: I want you to make a table. eu quero que você faça uma mesa. And he described the table. E ele descreveu essa I mesa. continued to read. E eu continuei a ler. I want you to look at verse 29. Vamos ler no versículo 29. He said, and you shall make plates and dishes. Faça então pratos e recipientes. You shall make pitchers and bowls. Faça bacias e tigelas. And I read that and thought, what? E eu então li aquilo e eu falei: I've como? never seen a picture of the tabernacle table Eu nunca tinha visto uma ilustração da mesa do tabernáculo with plates and dishes. com pratos e com I talheres. went to my study Bible. Eu fui para a minha Bíblia de I went to the estudos. commentaries. Eu fui para os I comentários. did every kind of research I could find. Eu fiz todo tipo de pesquisa que eu poderia and fazer. none of the sketches Nenhum dos of diagramas this table daquela mesa matched what God said. combinava com o que Deus disse. I want you to look in your Bibles. Abra a sua Bíblia e veja What então. does your Bible say God told Moses to O que a make? sua Bíblia diz que Deus falou para Moisés fazer? Does yours say dishes? Let Aí me na see your sua hands. fala talheres? Let me see your Alguém? hands. Dishes. Pratos. Let me see your hands. Deixa eu ver as Dishes. mãos. Vão levantando. Plates. Pratos. Plates. Pratos. Bowls. Cuias, tigelas. Some of your translations say spoons. Algumas traduções dizem colheres. Yes, look Sim, at this, tá ladies. vendo isso, mulheres? Some of your translations say pitchers. Alguma da sua tradução diz tigela Flagons. ou fala And de then taças. if you read in chapters Se você later, ler nos próximos capítulos, God told Moses, Deus disse a Moisés: I want you to weave a fine linen tablecloth. agora eu quero que você costure uma toalha de linho fino. Look in your study Bible Olhe na sua Bíblia de and estudo. see if you see plates and bowls E and vê se ali dishes and tem spoons. pratos e talheres, tablecloth. cuias e toalha de It's mesa. not there. Não tá lá. And I sat in my chair E eu sentada na minha cadeira and I thought, what is this all about? e eu falei: o que é isso aqui? What has happened? O que aconteceu? And then I read the next verse. E aí eu li o próximo versículo. And God said, Deus disse: after you make the plates and dishes, depois de você fazer os pratos e talheres, then you shall set coloque então sobre the bread of the presence to be before me at all times. sobre a mesa coloque os pães da presença para que estejam diante de mim todo o tempo. And it took my breath away. E aquilo tomou o meu I suspiro. thought, oh
my goodness. E eu falei, Here we misericórdia. have the Aqui presence of the Creator, temos a presença do Criador, the Almighty o God, Deus Todo-Poderoso, separated from a veil. separado por um véu. And outside of the E veil, fora do véu, on this side, nesse lado daqui, and the tabernacle was about the size of this o sanctuary. tabernáculo era mais ou menos do tamanho desse It santuário. wasn't real large, Não a era little more narrow. ele era um pouquinho mais estreito. And on this table Sobre essa mesa, were dishes and plates, pitchers onde and bowls. pratos, talheres, cuias e copos e taças. And after it was set, Depois dessa mesa ter sido God posta, told Moses, Deus disse a I Moisés, want you to place on the eu quero que table você coloque sobre a the mesa bread of the o presence. pão da presença. Who is the bread of the presence? Quem é o pão da presença? Who said, I am the bread of life? Quem disse eu sou o pão da vida? Jesus. So here we have Aqui the temos presence of a God presença de and the Deus presence of Jesus. e a presença de Now let's Jesus. fast forward Agora vamos para frente. 2013 years ago. 2013 anos atrás, So more than 1,000 years mais de later, 1000 anos depois daquilo, on the cross, sobre a cruz, Jesus became Jesus se tornou the Lamb of God. o Cordeiro de Deus. Now before, Mas at antes, the table, sobre a mesa, if you needed your sins forgiven, se você precisasse dos seus you pecados would have perdoados, you would have to buy an animal você teria que comprar um cordeiro, um and animal. bring it to the priest at the tabernacle. Você traria aquele animal para o sacerdote no That animal tabernáculo. would be killed on the altar, Aquele animal ele era morto no altar. and the priest E o sacerdote would bring the blood traria o sangue to the bread para of the presence. aquele pão da presença. So here we are, Então aqui the estamos, blood and the bread. o sangue e o pão. And it was at the table E era sobre a mesa that a ceremony que aquela cerimônia of cleansing and de purification purificação e limpeza, took place. ele acontecia ali. And this is where the priest E era ali que o sacerdote would purify iria purificar, himself ele iria se purificar, and you e você, at the presence of the bread of the presence ali com o pão da presença, with the blood of the com o lamb. sangue daquele cordeiro, And once a year, e uma vez por he ano, could go behind the ele veil iria então entrar atrás into do the véu, presence of na God presença de for your Deus, sins to be forgiven. para que o seu pecado fosse But perdoado. then on the cross, Mas ali na cruz, Jesus, became that ele se lamb. tornou aquele We cordeiro. never have to slay a lamb Você again. nunca mais vai precisar matar um And animal. when Jesus E said, quando Jesus disse, it is finished, está and terminado, they pierced his side, e ele foi furado na lateral, and the blood flowed. e o sangue fluiu. The moment he said it is finished, Naquele momento que ele disse está terminado, in the tabernacle, no tabernáculo, later the temple, depois foi o templo, the division a divisão between God and man entre Deus e homem, came down. ela se The rasgou. veil was split E o véu foi from rasgado the top, do topo and there was no longer a ao chão, separation. e nunca mais houve separação. And when he said, Então, quando nós it pecarmos, is finished, e quando ele disse está terminado, I want to ask you, eu te pergunto, what was finished? o que foi You know terminado? what was finished? Sabe o que foi terminado? You and I Eu e você never nunca have mais to go through a priest again iremos precisar de um sacerdote in order to access para ter acesso the presence of à God. presença de Deus. Amém? Amém? For his presence, Porque a presença when dele, that veil came quando down, aquele véu se rasgou, merged with ela the presence of se redemption, fundiu com a the bread of presença, the presence, o pão da presença, at the sobre and this is where redemption took place e é ali que a redenção aconteceu. and became Espírito Santo, E se tornou o Espírito the Santo, Spirit of o God, Espírito de the Deus, Holy of o Holies, Santo dos the most Santos, holy o one, mais santo de who is the todos, Holy Spirit. que é o Espírito He Santo, now doesn't dwell in the que agora não tabernacle. vive no He tabernáculo, doesn't dwell in the temple. não vive no templo. He dwells in Ele you. vive em você. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Now that's power. Agora, esse é o poder. So, Então,
What we have to O understand que nós precisamos is entender this power é que esse poder that is within que us está dentro de nós, because of the cross por causa da cruz, is the only thing that Satan fears. é a única coisa que Satanás He teme. fears nothing else. Ele não teme mais nada, But he knows mas ele he sabe cannot stand against que ele não pode encarar the power of the presence o poder da presença of God. de Deus. He loses. Ele perde. He lost then, Ele perdeu lá, he loses now, ele perde agora and he will forever lose e para sempre irá perder against the power contra o poder that dwells in you. que há em você. Amém? Amém? Glória a Deus. Therefore, he has no power over your marriage. Portanto, ele não tem poder algum sobre o seu Satan has casamento. no power over your children Satanás não tem poder sobre os seus filhos, because they have been bought with a price porque eles foram comprados por by um the preço blood of the do Lamb. sangue do Cordeiro. Marriage was Casamento God's idea. É a ideia de Deus. Marriage is not a civil Casamento institution. não é uma instituição civil. It is a union established by God. É uma união estabelecida por Deus. So then how does the enemy get in Então, como é que o inimigo consegue to penetrar destroy our marriages para destruir os casamentos if we have this se power? nós temos esse poder? And I began continuing my research. E eu então continuei a minha Because pesquisa. remember, I'm looking for an answer. Lembre-se que eu estou em busca de uma I don't resposta. have the answer. Eu não tenho essa resposta. And I began doing some academic research. E eu fiz algumas pesquisas acadêmicas. And I discovered from the American Psychological Association E eu descobri da Associação de Psicologia Americana and from some of our top e universities, de algumas das nossas universidades mais famosas, including Harvard and Purdue, incluindo a Universidade de Harvard e Purdue and many others. e muitas outras. Here are their findings in the last 15 years. Aqui estão os descobrimentos nos últimos 15 anos. They have discovered Eles descobriram that those with better relationships with their peers que aquelas crianças que têm, Teenagers. os adolescentes que têm melhores relacionamentos com os colegas and teens who have more academic motivation e aqueles adolescentes que têm mais motivação and acadêmica few, if any, problems with drugs and sex e eles têm pouco, se algum, sequer algum problema com drogas e sexo or depression, ou depressão, what they had in common o que eles tinham em comum era uma coisa. was they ate dinner with their families, Essas crianças e adolescentes comiam refeições com as suas famílias. an average of 5 days a week. Uma média de 5 vezes por semana. Other studies had the same findings. Outros estudos têm as mesmas descobertas. Drug use, sex, violence, and emotional stress Uso de drogas, uso de sexo, violência e estresse emocional are less likely in households são menos prováveis em casas where parents are present onde os seus pais estão presentes during meals. durante refeições. Now, they continue to say Eles continuaram a dizer that something almost mysterious, algo quase misterioso, almost mystical, quase que místico happens acontece when people sit at a table quando pessoas se sentam ao redor and da mesa have their meals. e têm as suas refeições. The experts say, Os experts dizem: we don't know why. nós não sabemos por quê. We don't know why it matters. Nós não sabemos por que isso é importante, But we know it matters. mas sabemos que isso é The importante. studies of the linguistics, Os estudos sobre as linguísticas the verbal skills of children, diz que as habilidades de linguagem de uma criança and reading e a compreensão comprehension or literacy literária, de literatura, by the educators, pelos educadores, they really thought eles realmente acharam that they could increase the children's academic scores que eles iriam conseguir aumentar as notas acadêmicas de literatura de uma criança, especially in reading, especialmente em leitura. if parents would read to our children younger Se os seus pais iriam ler aos seus filhos quando eles eram menores and more e frequently. com mais frequência.
So they did a study to prove they were right. E eles fizeram uma pesquisa para provar que estavam certos. And when they completed the study, E quando esse estudo estava completo, much to their own surprise, para sua própria surpresa, they proved themselves wrong. eles provaram que eles mesmos estavam For errados. it wasn't reading more frequently Não era a leitura mais at frequente an earlier age numa idade mais cedo that improved literacy. que iria então melhorar aquela leitura. They were very surprised to find Eles estavam muito surpresos em that it was the descobrir children who ate at the table que eram as crianças que comiam ao redor da mesa, in their homes nos seus lares, with their com as families suas famílias, who learned faster que aprendiam com and mais learned rapidez, easier com mais and facilidade, comprehended more. e elas compreendiam Even mais. those with a moderate IQ E até uma criança com um QI mais modesto, learned better elas aprendiam melhor than the children who were very, very do intelligent, que as crianças que eram muito inteligentes, but they didn't eat at the table. mas não comiam ao redor de uma mesa. So I'm looking at these studies, Então eu estava vendo esses estudos and I continue to look in the Word of e eu God, continuei a ver na palavra de and Deus I am e thinking, eu estava pensando, oh my goodness, misericórdia, the bread of the o presence. pão da presença. This is the miracle that Esse happens. é o milagre que acontece. They don't know what it is. Eles não entendem por quê, But perhaps o que é, mas talvez It is the power é o poder of Jesus de Jesus that rests que está ali at the prepared sobre table. uma mesa posta. And I continued looking in the Word. Eu continuei a ver na palavra. Revelation 3:20 Apocalipse 3:20 says, "Behold, diz: Eis I stand at the door and knock." que venho à porta e bato. Hello? Oi? Anybody home? Alguém em casa? Oh no, they're at the shopping center. Não, eles foram pro shopping. Hello? Oi? Anybody home? Alguém em casa? Oh no, they're at the church. Não, eles foram para a igreja. Hello? Oi? Anybody home? Alguém em No, casa? they're at the soccer game. Não, eles foram pro jogo de futebol. Hello? Oi? Anybody home? Alguém em casa? I stand at the door and knock, Eu venho à porta e bato. and if anyone hears my voice Se alguém ouvir a minha voz and opens the door, e abrir a porta, I will come in eu and entrarei e He wants a place Ele quer um lugar, at our table. a nossa mesa. I continue to look in the E eu scripture. continuei a ver nas escrituras. Virtually all of Jesus' discipleship Praticamente todo o discipulado que Jesus was realizou done at the table foi feito ao redor de uma mesa, in the homes, num lar, nos not lares, not in the church, não na igreja, at the table, na mesa, ao redor da mesa, in the small groups, nos grupos pequenos, studying a experiência da mesa, estudando a experiência da mesa, studying the power of the praying wife estudando o poder de uma mulher que ora ao redor at the table. a mesa. I found a few verses. E eu vi alguns There are versículos. many, Há many. muitos, I can only muitos. give you a few. Eu só te dou alguns. King David honored his covenant with O Jonathan. rei Davi honrou o seu compromisso com Jonatas. Some of you may know the story Alguns de vocês talvez conheçam a história. that the crippled son Que o filho was paraplégico, Mephibosheth, ele era aleijado, perdão, era And- Mefibosete. and he was dependent. E ele era uma pessoa que dependia de He had to outros. have hired people to help Ele him. tinha que ter ajuda contratada para And when his father andar. died, Quando seu pai morreu, he was forgotten about. ele foi esquecido. He was abandoned, Ele foi abandonado. and strangers took him in. Estranhos And receberam ele. it was time for David to give him his inheritance. Estava na hora de Davi dar a herança para Because Mefibosete. his father Porque was o- very wealthy. O seu pai era muito rico. So he called to find Mephibosheth. Então ele foi à busca de And he brought him Mefibosete. to his palace. E ele foi entregue ao seu palácio. And he gave him his inheritance, E ele deu a ele a sua herança. which Mephibosheth could have hired all of his own help, Mefibosete poderia ter contratado seus próprios built his own servos, palace. tendo o seu próprio palácio. But what his money could not Mas do o que o dinheiro dele não poderia comprar was to heal the emotional scar era a cura das suas
feridas emocionais, of being de abandoned. ser abandonado. And here's what David said. E Davi diz o seguinte, David said, Davi diz, "You você will always vai sempre ter, eat at você my irá sempre comer At a my- minha... Where was he healed Aonde que ele from foi curado abandonment? do abandono? At Ao the redor da... Listen, ladies. Escute, We mulheres. have a lot of emotional abandonment happening in our families. Nós temos muitas pessoas que são emocionalmente We abandonadas em spend nossas more famílias. time away from our children than with our children. Nós gastamos mais tempo longe dos filhos do que com os And your filhos. children grow up with emotional pain E os seus filhos crescem com dor emocional, because we were not there. porque você não estava lá. Many of you live with emotional pain today Muitas vivem com a dor emocional hoje. yourselves Você mesma. because your father wasn't there Porque o seu pai não estava lá. or because your mother wasn't Ou there. porque a sua mãe não estava And lá. David was sensitive to E this. Davi era sensível a And essa he questão. couldn't heal this pain in Mephibosheth, Ele não podia curar essa dor em but he had the Mefibosete. wisdom Ele teve a sabedoria to prepare a place para preparar um lugar at his ao table. redor da sua mesa. When you're invited to someone's table, Quando você é convidada para a mesa de alguém, especially when you think of them as being important, especialmente quando você pensa que essa pessoa é importante, how does it make you feel? como é que você se sente? Importante. Say it. Vamos dizer? Of course. Sim. So I continued on. Então eu continuei. I looked at 2 Kings. Eu vi em 2 Reis. So Joachim put aside his prison clothes. Joaquim retirou as suas roupas de And he prisioneiro. ate for the rest of his E life para o resto de sua vida, at the king's ele table. comeu à mesa do When I rei. read that verse, Quando eu li aquele it versículo, reminded me aquilo me lembrou of many years before. de muitos anos atrás. My husband always did prison ministry. O meu marido sempre fez ministério nas prisões. And this particular day, he was picking up a E prisoner naquele dia em particular, ele estava buscando um prisioneiro and bringing him to live in our e home. trazendo ele para vir morar no nosso lar. He had been in prison for 13 years Esse homem foi preso por 13 anos for assault and rape. por causa de um assalto, de um estupro que I ele cometeu. prepared dinner Eu então preparei um jantar. and I set the table E eu preparei a mesa and I invited them into the table. e eu convidei eles para virem à mesa. Our daughter was married A nossa filha and era casada. our son was still in high school. E o nosso filho ainda estava no And no segundo grau. Our table was larger than this one. E a nossa mesa era maior do que essa aqui. And I set our son here. Eu sentei o nosso filho aqui. My husband was O here. meu esposo estava aqui. I was here. Eu estava aqui. And I asked this young man, E eu perguntei a esse homem: this is your place. esse é o lugar. And this Sente-se. is your table. Essa é a sua mesa. Have a seat. Sente-se. But he didn't sit down. Mas ele não se sentava. He stood right here Ele ficava ali de pé, beside the table. do lado da mesa. He's a great, big, tall, muscular Ele é um man. grande homem musculoso. And I looked up at him E eu olhei para ele and I said, is something e wrong? eu falei: tem alguma coisa errada? And when I looked at him, E quando eu olhei para ele, his chin was quivering. o queixo dele estava batendo, tremendo. Uh, Ah, he was crying. ele estava chorando. And I said, are Eu you falei, okay? Tá tudo bem? And he said, Ele Dev, falou: Dev, I've never sat at a table eu before. nunca me sentei a uma mesa antes. Now, prisons Agora, have tables. Prisão tem mesa. But what he O meant que ele quis dizer was at home. foi em casa. And I thought, oh my E eu goodness. pensei: misericórdia. What is assault and O rape? que é um assalto e um estupro? But the most gross, perverted, É a forma mais horrorosa, nojenta, Distorted pervertida, and distorcida e nojenta. attempt Aquela tentativa for maybe a moment de talvez por um minuto, um of connection, momento de conexão, attachment. um momento de ligação. Could his life Poderia a sua vida have been different ter sido diferente had his mother se a sua mãe prepared tivesse preparado a table? uma mesa? I don't know. Eu não sei. I continued
E eu continuei. Oh my goodness. Where was the Misericórdia. prodigal son? Aonde está o filho Restored to pródigo? the family. Ele foi restaurado à Do you família? have prodigals in your Você families? tem pródigo nas suas Do you famílias? have sons and daughters? Você tem filhos e filhas, Grandchildren netos, who are making choices que estão fazendo escolhas, that are destroying their que estão lives? destruindo a vida And it deles. is hurting you so E isso está badly te machucando de tal to forma see them living this way para vê-los viver dessa maneira. because it wasn't the way you raised them. Porque não foi da forma que você os criou. And you've probably had many arguments E você provavelmente teve muitas brigas and many very strong discussions, e muitas discussões possibly fortes. harsh words. Provavelmente palavras duras But foram nothing has ditas. changed their situation. Mas nada mudou a situação It deles. has only separated you farther. Só separou você ainda mais longe I'm going dele, to ou dela. encourage you to do Eu quero encorajá-la a fazer what this father did. o que esse pai fez. For when his son came home, Quando aquele filho voltou para casa, instead of arguing with ao him, invés de brigar com ele, what are o you doing here? que você está fazendo aqui? Are you deciding to change your life? Você decidiu mudar de vida? Are you going to straighten up and listen to Você me? vai ficar agora No, he direito e didn't do escutar? this. Não, ele não fez They had isso. already had enough conversation. Eles já tiveram conversas He o said, suficiente. Mamãe, Ele falou: mamãe, our son is home. o nosso filho está em casa. Prepare dinner. Prepare um jantar. Let's make a feast. Vamos fazer uma festa. Let's set the table. Vamos preparar a mesa. And he was restored. E aquele filho foi restaurado. At the- Aonde? Maybe you should call your son or daughter up Talvez você precise ligar para o seu filho ou para sua filha and invite them home e convidá-los para ir para casa for their favorite meal. para comer a refeição Don't predileta. say anything Não diga nada about their lifestyle, acerca do estilo de vida que essa about pessoa the vive arguments of the ou das past, brigas do passado, but prepare the table mas prepare a mesa and allow e permita the bread of the presence. que o pão da presença, Allow the power of redemption que o poder da redenção to do what you cannot faça do. o que você não faz. Amen. Amém? Gloria a Deus. I am hurrying, but that clock is rushing. Eu estou tentando, mas aquele relógio está muito rápido. Few more Rapidinho, tá? minutes. Okay. Só mais um pouquinho. Psalm 9, verse 9:2. Proverbs 9:2 Provérbios 9:2. says she prepared her meat and mixed her wine. Diz que ela prepara a sua carne e mistura o seu vinho. She also set her table. Ela também prepara a sua mesa. Who is she in this verse? Quem é ela nesse It's a versículo? woman or a man, É um homem ou uma mulher? because she Porque here ela aqui refers to wisdom. se refere à sabedoria. And here's what it's saying. E aqui está dizendo o seguinte: In your busy life, na sua vida tão ocupada, you work full você time. trabalha tempo integral. Some of you have help. Algumas de vocês têm Some of you funcionária, don't have help. algumas não têm And funcionária. some of you might be somebody else's E help. algumas de vocês podem até ajudar And outras when you famílias. come home, Quando você chega em casa, you are tired and you don't have any help. você está cansado e você não tem But you ajuda de have a ninguém. family too. Você tem uma família também. We all have very busy lives today. Todos nós temos vidas muito agitadas And we hoje. can't change this. E isso não pode ser mudado. It's the culture and the times we live in. É a cultura e o tempo que vivemos hoje. So we have to reprioritize. Então nós precisamos repriorizar. And Proverbs 9:2 says, Provérbios 9:2 it is diz: wisdom for you to prepare é your sabedoria meals. que você prepare as suas refeições. It is wisdom to think in É advance. sabedoria que você pense com antecedência. What are we going to eat? O que nós vamos comer And when e quando can we come to the table? podemos vir à It says it's mesa. wisdom to prepare your meat, Aqui diz que é sábio que você prepare a sua carne. and it's wisdom to E é also sabedoria também set que your você prepare a sua. Você prepare a sua. He didn't say set your counter. Ele não falou para preparar o balcão.
See, when families sit at counters Quando as famílias se sentam aos side by side com facing a wall balcões, eles ficam de lado a lado, de olho para a parede and eat, e comem. they emotionally disconnect. Emocionalmente eles se desconectam. For God created the human heart Deus criou o coração humano to connect through the eyes. para se conectar através dos And olhos. it's the eye to eye, E é o olho a olho, face to face, face a face, communication a comunicação that begins que strengthening começa então a fortalecer the os relationship. relacionamentos. And that's E é why então por isso Proverbs 9:2 que Provérbios 9:2, say Proverbs 9:2. vamos todos dizer Provérbios 9:2. Because I want you to remember God's word said this. Eu quero que você lembre que a palavra de Deus aqui I'm diz only isso. repeating what he said. Eu só estou repetindo o que ele He diz. said it's wisdom É sabedoria for you to set your table. para você preparar a sua mesa. Now, ladies, unpack grandma's china. Mulheres, por favor, desembrulha as louças da avó. It's doing no good in the Não está box. fazendo bem para ninguém ficando numa caixa. Don't worry about chipping it. Não se preocupe se ela for rachada, If a piece gets broken, porque se uma peça quebrar, it means you used it. isso quer dizer que você You usou loved e with você it. fez algo bom com You honored aquilo. your family. Você honrou a sua família com aquilo. Make a trip to Walmart Você pode ir até no Walmart and to Sam's Club. ou no Sam's Club que It tem doesn't aqui. have to be expensive, Não tem que ser caro, but it needs to be pretty. mas você, It needs to be pretty. mas tem que ser bonito. Yeah, special. Sim, tem que ser especial. So it's wisdom to think about É this. sabedoria pensar sobre essas coisas. I spoke in one conference in Texas. Eu preguei numa And conferência on no Monday Texas. morning, the pastor's wife went to Walmart. Na segunda de manhã, depois da conferência, a esposa do pastor foi para o And Walmart. the lady working in the domestic section E aquela senhora que trabalhava no departamento said, de "Did coisas de you casa. have something special at your church?" E ela falou: "Você teve alguma coisa especial na sua It was a igreja?" large. They had the largest church in town, Eles têm a maior igreja na cidade and it was a small town. e era uma cidade And she pequena. said, "Yes." E ela falou: "Sim." Debbie Titus came in and we Debbie had a Titus veio e citywide conference. We ela had pregou na nossa conferência. almost 1,000 Nós women tivemos there. quase 1000 mulheres And she ali. said, "Well, I wondered E ela falou: eu tô because me perguntando por quê. we have sold out of placemats, Nós tablecloths, começamos a vender tudo que é de mesa. napkins, Tudo, it's all gone." guardanapo, jogo americano, copo, taça, vendeu tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. I think I noticed a Walmart somewhere here. Eu notei que tem Em um Goiânia? Walmart aqui em Yeah. Goiânia, não tem? Go buy Sam's some Club também, não dishes. tem? Sam's Club, too. Yeah. Your wife will be a fruitful A vine, sua esposa será como uma vinha In frutífera your house, na sua casa. and your children E os seus will filhos, be like olive eles shoots serão como ramos de oliveira around ao redor da sua table. ao redor da sua I mesa. continued. E eu continuei. Psalm 23. Salmo 23. You have prepared a table for me Preparaste uma mesa para mim, in the presence of my enemies. na presença dos meus inimigos. Now listen to me, ladies. Agora escutem-me, atenção. You know that the enemy, you can feel his presence. Is Você that right? sabe que você consegue sentir a presença de um inimigo seu, não é Not verdade? only the presence of Satan himself, Não só a presença de Satanás o próprio, but mas if you have a personal enemy, se você tiver uma pessoa que é um inimigo para somebody você, who doesn't like you, alguém que não gosta de it could be in você, your family. ela pode estar na sua It família, could be in your husband's family. pode estar na família do seu marido, It could be on your job or pode in your estar church. no seu emprego ou até na igreja. And as soon as you see them, Assim que você vê aquela pessoa, you feel that. você Presence. sente o trem dentro. What does it né? make you want to do? O que aquilo faz com que você queira Create- fazer? Create distance. Você quer distância. Back off. Você se retrai. It causes us to shut down. Aquilo faz com que você se feche. And maybe we get E aí a gente chega to a place of depression, a um lugar de depressão, a place that we want to quit. um lugar que nós queremos desistir. Want to quit our marriage, Nós queremos desistir do nosso want to casamento, quit parenting, desistir dos nossos papéis de our pais, ou do nosso emprego, quit the university, ou desistir da faculdade. just quit in whatever we're doing. Desistir Quit do the que você church. faz da igreja. And it's at the very E é point naquele
ponto that you want to que quit você quer desistir. because you are so Porque tired você está tão of cansada fighting this de brigar com aquilo, oppression. aquela And opressão. it's when you are in this place É quando você chega nesse ponto that the shepherd que o says, bom pastor diz: oh, no, ah, não, you are não. not Você não vai. Eu preparo a table for uma you mesa para vós na of presença your dos enemies. seus inimigos. You're not going to quit your Você marriage. não vai desistir do seu casamento. You're not going to quit your church. Você não vai desistir da igreja. You're not going to quit your job. Você não vai desistir do emprego. We're going to go through this together. Nós vamos passar por isso Because juntos. you are very Porque important você to me. é muito importante para mim. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Ladies, your children, Mulheres, os seus filhos, when they go to school, quando eles vão para a escola, they're in the presence of their enemies eles encontram a presença do inimigo every deles. day. Todo dia. Some of them so badly want to be on the soccer team, Alguns querem tanto participar do time de but they futebol, don't run fast enough. mas eles não correm o They rápido o don't dress suficiente. cute enough. Ou não se vestem bem o They're not suficiente. smart enough. Ou não são inteligentes o And they always suficiente. feel like failures. E eles sempre se sentem Other como kids call fracassos. them names. Eles querem, outras pessoas xingam elas. And they come into our home. E elas chegam em casa, No mother, não tem mãe, no father, não tem pai, no table. não tem mesa. All they have is a computer. Tudo que eles têm é um computador. And that's where they go. E é ali, para ali que elas vão. And it's destroying our E kids. está destruindo os He nossos prepares filhos. a table for Ele prepara uma mesa Amém. para nós. Amém? Jesus, Jesus, at his last dinner no seu último jantar, with his disciples, quando os seus discípulos, the table was a prepared. mesa estava They had to borrow a posta, place in Jerusalem eles encontraram um lugar em Jerusalém to celebrate para celebrar Passover. aquele feriado. This was the night before Aquela cerimônia foi a noite anterior he would be crucified. dele ser And the crucificado. last thing he did E a última coisa que ele fez with the men that he had spent 3 years with com aqueles homens que ele passou 3 anos was juntos, eat a meal. é ter uma And it was refeição. at that dinner E foi àquela mesa that he picked up the que bread ele pegou o pão and he ripped it apart. e ele rasgou o pão. And he said, "This is what my body's going to E look ele like. disse, é assim que o meu corpo vai estar. It's going to be shred." Vai estar rasgado. And he said, "But remember, E ele disse, lembrem-se, they're not doing this to me. eles não estão fazendo isso contra mim. I'm doing this for Eu you." faço isso por vós. And then at the table, Então, a mesa, he picked up the ele wine. pegou o vinho. And he said, "This looks like E ele blood." disse, parece com sangue. Now I want you to notice, Eu quero que você note. he was using common things served at a meal. Ele estava usando coisas que eram comuns, If servidas em uma Jesus refeição. was in Brazil, Se Jesus estivesse no he Brasil, would probably pick up a pão de queijo. ele iria pegar um pão de queijo assim, ó. And he would tear it E open. ele iria rasgar aquele pão de queijo. And maybe a grape juice. Ou talvez um suco fresh de uva squeeze. bem fresquinho assim. Yeah. The normal things Coisas normais on the table. sobre a mesa. However, No entanto, once again, uma vez mais, here we are more than 1,000 years later. estamos lá, era mais de 1000 anos depois. We have the bread Havia ali o pão and we have the blood. e tínhamos o sangue. And he E said, ele disse, as often as you do this, todas as vezes que fizerdes isso, remember me. lembrem-se de mim. I want to ask you a question. Eu te pergunto algo. O que isso? O What que is é this? isso? Aham. O que é isso? O que é isso que ele falava? What was O this? que era isso? As often as you Todas do as vezes que fizerdes this, isso. what were they O doing? que eles faziam ali? Having a meal at Eles the estavam table. tendo uma refeição
aquela Now, mesa. he demonstrated redemption Ele demonstrou a redenção through his body and his blood, através do seu corpo e do seu sangue, his presence. a sua presença. And he said, E ele disse: I am going away, eu vou embora, but I'm giving you a new covenant. mas eu deixo uma Covenant. nova With the blood. aliança do Greater sangue. things will you be able to do Coisas maiores vocês because farão, I'm going away. porque eu vou embora. I will never leave you. Eu jamais irei I will never deixá-los forsake ou you. abandoná-los. Nothing can be too difficult for you. Nada pode ser tão Because difícil as para often você. as you do this, Todas as vezes que fizerdes isso, eye to eye, olho a olho, face to face, face a face, I will be eu with irei you. estar com Remember, vós. Lembrem-se, remember, lembrem-se, lembre-se, lembrem-se. lembre-se, say it with me. Vamos dizer juntos, lembrem-se. Remember, Lembrem-se, remember lembrem-se. the power of his O presence. poder da presença. I'm with you. Remember me. Lembrem-se de mim. Remember redemption. Lembrem-se da redenção. Amen. Amém. When we have struggles Quando nós temos lutas in our marriage nos nossos casamentos, and we need to work problems through, precisamos resolver problemas. don't discuss it in the kitchen. Não discuta na cozinha. Don't discuss it in the bedroom. Não discuta no quarto. Don't discuss it in the car. Não discuta no carro. You plan a dinner Você planeja um jantar like Esther. como Esther. Honey, Querido, I need to talk to you. eu preciso conversar com você. I have made reservations Eu fiz uma reserva at a very special num restaurant. restaurante muito especial. Or Ou I have planned for the children to spend the night with their friends. eu fiz planos para as nossas crianças passarem a noite com os amiguinhos na casa And I have a deles. very special meal for E you. eu tenho algo muito especial para você. And you sit at the E table você se senta à mesa. and then you talk E aí você conversa about the difficult things. sobre as dificuldades. And you will have the miracle E você ali vai ter o of milagre redemption. da redenção. Redeeming your differences. Aquela redimindo as Hearing diferenças. each other's heart. Curando os corações. And the miracle E o milagre will happen vai acontecer. at the... Sobre aquela. Amen. Gloria a Amém. Deus. Gloria a Deus. I want to ask you E eu te pergunto, if you have received this word se você recebeu essa mensagem and if you have not regularly been at the table e with se your você não family, esteve regularmente à mesa com a sua família, but after this evening, mas depois dessa noite you understand, você entendeu, not because I'm clever, não porque eu sou inteligente, but you understand from the Word of God, mas você entendeu da palavra de Deus, that God answered my cry, que Deus respondeu and o He meu gave clamor me a e Ele revelation me deu a revelação of de understanding entender what can deepen your o que relationship. pode aprofundar os seus relacionamentos. And if you want to embrace this Se você word quiser então aceitar e abraçar essa and mensagem commit, e se comprometer, I will do better. eu então irei melhorar. I want you to stand Eu and quero come que você forward. seja essa pessoa que fique de I pé wanna e venha pray aqui for à you. frente. And se você- if you don't come E forward, se você não vier aqui à frente, I'm assuming eu então entendo that you already have que meals at você the já table. faz essas refeições à So it's mesa. not a sign of Então, rebellion or não I é um didn't sinal de accept this. rebeldia que você não But aceitou this isso. coming forward is an act of Vindo aqui à repentance. frente é um símbolo de It's an arrependimento. action of repentance. É uma ação de Lord. arrependimento para o Senhor. Not because you resisted, Não porque você but resiste, simply because I mas didn't know. simplesmente porque você não sabia. Will everyone please stand? It Vamos makes it todos ficar easier. de pé. Equipe de Everyone louvor, por please favor. stand. I would love the keyboard player to Você come. poderia ter o tecladista vir, por favor? Just press in Vem forward. I aqui, want vem to aqui pray bem with you. pertinho. Vem aqui bem rente. Amen. Come on Vem, in. vem, por favor. Ladies, this is your opportunity. Mulheres, essa é a sua Do you oportunidade. need deeper, more meaningful Você relationships precisa de relacionamentos mais profundos e in your significativos family and in your
your lives. na sua família e nas suas vidas, Come and allow the bread of venha the à frente presence. e permita que o pão da presença. I wish we could all sit at the table. Eu gostaria que todas pudessem sentar à But mesa. we're going to share tea Mas agora a gente vai ter um chá in just a few minutes. em alguns minutos. Press on in. Venha à frente, gente. I want you to begin Eu talking quero que to você Jesus. comece a falar com Jesus And say, Jesus, e fale: Jesus, I will receive this eu word. recebo essa palavra And I will e eu vou make a place for you fazer um lugar at para our ti table. na minha I will do mesa. my part Eu vou fazer a minha parte because we desperately need porque precisamos desesperadamente your spirit do teu Espírito at our table. à nossa mesa. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. I want you to begin praying Eu quero que yourself. você comece a orar você in your own mesma, words. nas suas próprias palavras. And you can just play a song, E vocês please. podem então ministrar uma canção Thank you, aqui. Jesus. Em Continue nome to de pray, Jesus, ladies. vamos orar, mulheres, Put some vamos volume. orar. Begin praying for the Comecem a orar, ladies vocês here. que estão na audiência, You comecem can a orar pray por for your elas. family members. Ore pelas suas famílias, Amém. pelos seus membros de name of família. Jesus. Em nome de Jesus, Oh, I see tears. eu vejo as I see lágrimas. brokenness. Eu vejo, God, we quebrantamento. desperately Deus, need your presence nós precisamos da tua in our presença homes, nos nossos lares, in our lives, nas nossas and vidas in our e nos relationships. nossos relacionamentos. Holy Spirit, Espírito Santo, do what I cannot do, faça o que eu não posso but I fazer, will do mas eu vou what I fazer can o do. que eu posso I fazer. will prepare Eu irei preparar my table a minha mesa so you can dwell para que o Senhor possa estar in our no midst. nosso meio. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Name Jesus. Corre le alabala baba she le alabala alabala si le alabala. That's it. Just cry it out, Comece ladies. então. Pode chorar se você He precisar. knows. Ele conhece. Precious to Him. Precioso a Ele. Your families are going to be so grateful. As suas famílias serão tão gratas. So grateful. Tão gratas. Amen. Amém. Amen. Amém. Ladies, would you begin praying for your Mulheres, sisters, continuem a orar por essas da for frente their homes aqui. and families, Pelos seus lares, please. pelas suas famílias. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.